Nesse vídeo aqui eu vou te trazer alguns passos essenciais para você ganhar dinheiro na pecuária tratando-se de pequenas propriedades. Mas antes eu quero pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque ao final dele eu vou disponibilizar um e-book para você com os detalhes que foi conversado nesse vídeo para você poder estudar com mais profundidade. Bora lá. O primeiro passo é a gente encontrar o que são as coisas que geralmente o pecuarista pensa que não é exatamente a verdade, né? Primeira delas é, só ganha dinheiro com a pecuária quem tem fazenda grande. Isso não é exatamente verdade, porque você pode ganhar dinheiro na pecuária com pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Depende apenas do nível de intensificação que você vai trabalhar. Se você intensificar corretamente, você pode conseguir até pôr volume na pequena propriedade, porque a intensificação ela verticaliza o seu sistema. O que é a verticalização na pecuária? É como se você transformasse uma casa em um prédio. Você coloca uma casa em cima da outra. A fazenda verticalizada, você aumenta a lotação a um ponto que parece que você está colocando uma fazenda em cima da outra. E aí o volume fica possível em uma pequena propriedade. Como que você faz isso? Fazendo sistema de chip, sistema de confinamento, utilizando silagem nos tratamentos a pasto. Tudo isso traz efeito substitutivo para você direcionar para os seus animais. Segunda crença que a gente precisa acabar com isso daqui agora é: pecuária de corte não é viável em área pequena. Gente, a viabilidade ela está ligada diretamente com a produtividade. Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Conheço propriedades grandes que não têm a pecuária viável, exatamente porque a produtividade é uma porcaria. E aí o custo produtivo é altíssimo para ter uma produtividade baixa. Imagina quem tem que pegar um tanto de funcionário e a propriedade produz menos do que uma propriedade menor do que ela. Já parou para pensar nisso? Eu conheço propriedades grandes que abate animais a cada 6 meses na fazenda. E conheço médias propriedades que abate um lote grande de animais a cada 2 meses na propriedade. Isso daí garante melhor fluxo de caixa, maior controle do que vai ser a rentabilidade dele com um custo operacional muito mais baixo. Então, por que eu digo que o controle se é viável ou não depende da produtividade? Porque se você gasta um tanto de dinheiro, você tem que ter capacidade de produzir o suficiente para diluir essas despesas. Já que as despesas que eu tenho dentro da pecuária são fixas e variáveis. As variáveis dependem de quanto eu estou produzindo. Então, mesmo se eu produzir mais, eu vou gastar mais, com certeza. Mas as fixas, elas estão mais ligadas à estrutura, mais ligadas à mão de obra fixa, mais ligadas aos serviços prestados à fazenda, independente do volume, e mais ligados à estrutura de pasto, né? A primeira estrutura que eu falei, estrutura física, galpão, casa, os barracões que tem na fazenda, mas a estrutura de pasto também. Tudo isso eu consigo gastar quase o mesmo tanto de dinheiro, mas se eu mudar as práticas eu aumento a minha produtividade e às vezes até aumenta a quantidade de animais. Vamos citar exemplos aí de um rotacionado. Um rotacionado ele pode ser feito sem eu investir praticamente nada a mais. E aí depois eu posso investir e melhorar a estrutura desse rotacionado. E no rotacionado eu consigo aumentar de 30% a 40% a minha capacidade de suporte daquele pasto. Agora, se eu quiser aumentar muito mais, eu venho com adubação, eu venho com a escala de precisão que eu tenho trabalhado tanto com vocês. Se você não conhece a escala de precisão, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo aqui. E aí lá você pode aprender como no mesmo espaço você consegue produzir cada vez mais animais. Lógico, depende das limitações da terra, do solo que você tem aí na sua propriedade, né? Uma outra dor que o pessoal fala bastante, que a gente tem que quebrar isso daqui, é: o boi precisa de muito espaço para dar lucro. Na realidade, isso daí já está conectando um pouco com aquela pecuária mais extensiva, né? Que não é interessante a gente ficar pensando diretamente nisso. O boi não precisa de muito espaço para dar lucro. O boi precisa de produtividade e alimento de boa qualidade. Um negócio que a gente prega na nutrição ativa é exatamente que eu tenho que fornecer para o animal o que ele precisa. Se eu der muito espaço para o animal, mas o meu pasto está degradado, eu não vou fornecer o que o animal precisa. Se eu tiver pouco espaço, com pasto em abundância, fornecendo um volumoso à parte para aquele animal e um suplemento que vai complementar a nutrição que ele precisa, eu estou fornecendo o que o animal precisa. Então o boi não precisa de muito espaço para dar lucro. Ele precisa de estratégia que gera produtividade. Lembra que eu falei para vocês que a produtividade está ligada diretamente com a viabilidade? Então eu preciso de produtividade.
Aí sim eu vou ser lucrativo. E vem aqueles que já estão tão longe no mimimi que pensam, eu tenho pequena propriedade, logo eu vou ser engolido pelas grandes propriedades em volta. Eu preciso vender a minha propriedade. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu visitei um aluno recentemente lá na região de Patos de Minas, o Adriano, e ele tá numa pequena propriedade que tá envolvida por grandes propriedades. Inclusive falaram pra ele, você não vai conseguir produzir nada nessa propriedade. E tá aí o cara fazendo chip com alguns dos melhores resultados que a gente tem na EPL em uma pequena propriedade. Produzindo muito boi, porque ele faz giro rápido, ele faz intensificação, usa efeito substitutivo e usa os princípios da nutrição ativa para ganhar dinheiro com isso. Então, cabe a você decidir. Você vai usar essa pequena propriedade como hobby? Às vezes, uma pessoa que tem uma média ou grande propriedade pode se dar o luxo de utilizar como hobby e ganhar dinheiro com outra forma de trabalho. Muitas vezes você vê isso daí acontecendo muito. Mas você que tem uma pequena propriedade, trata ela como uma propriedade de hobby e não tem mais nada para poder te ajudar a sustentar ela e não quer mudar essa ideia, não quer tratar sua propriedade como uma empresa, aí talvez seja melhor você vender sua propriedade mesmo. Pelo menos você ganha o dinheiro do investimento imobiliário que você fez. Mas dentro disso tudo que eu falei, quais que são as oportunidades que a gente pode colocar direcionamento? O tamanho da propriedade não define o lucro dela. O que define o lucro é a forma como eu vou manejar. Já que um dos principais indicadores que a gente tem que encontrar em primeiro lugar é lucratividade por hectare ano. Então, a partir desse momento que eu busco essa lucratividade por hectare ano, eu vou ver quantos hectares eu tenho para poder multiplicar isso. Não adianta nada eu ter uma produtividade em uma propriedade aí de 300 hectares se a minha lucratividade por hectare ano é de R$200, de R$400 ou às vezes até negativa. Muito melhor eu ter uma propriedade de 20 hectares, 21 hectares, que eu encontro muitos lotes aí, né, de 21 hectares, mas a propriedade ela tem uma lucratividade de R$1.000, R$1.500, R$2.000 por hectare ano. Compensa muito mais, né, gente? A forma de atingir isso, a principal oportunidade é a pecuária intensiva. O que é a pecuária intensiva? Tudo que me faz sair de um ponto A até um ponto B, aonde esse ponto B é melhor que o ponto A, é intensificação. Qualquer processo que me leve daqui para cá é uma intensificação. Seja ela através da melhoria de manejo, eu tinha um pasto que eu usava ele de forma totalmente extensiva, de forma totalmente contínua, não rotacionava os pastos, não piqueteava e não cuidava e deixava sair muita praga nele. E agora eu cuido do meu pasto, não deixo sair praga, manejo ele pela altura dele e tenho piqueteamento e uso esse piqueteamento. Não teve investimento daqui para cá. Talvez no máximo aí o piqueteamento, mas tem muitas fazendas que saem daqui para cá, já tem os piquetes prontos, mas agora começa a usar eles rotacionando. Isso é uma intensificação. Da mesma forma que um investimento pesado em adubação, investimento em sistema de suplementação, estrutura de coxo, encanar a água da fazenda e montar uma baita estrutura para você lucrar na pecuária, também é intensificação. O que nós temos que ver é, os dois são formas de intensificar. Eu tenho degraus para percorrer. Eu posso começar com manejos apenas que vão mudar meus hábitos, coletar informações, eu já vou ter muita melhoria na fazenda. Assim como eu posso pegar o lucro que eu vou começar a ganhar nessa etapa e investir ela em estrutura, investir ela em melhoria através da adubação ou de qualquer outro processo da escala de precisão em uma pequena parte da minha propriedade e começar a investir mais pesado lá, colocar um lote grande de animais lá, pôr para girar rápido, e aí eu consigo evoluir para uma próxima etapa, onde eu invisto em 2 lotes, onde eu invisto em 4 lotes, em 8 lotes, até eu ter minha propriedade completa com o investimento de intensificação. Então a intensificação depende da sua decisão. Você quer começar a produzir mais? Você pode fazer isso sem gastar dinheiro. Inclusive, o menor investimento que tem hoje para você começar um processo de intensificação de forma consciente é entrando na escola de pecuária lucrativa. Escola de pecuária lucrativa hoje, que é um investimento pequeno, você consegue resultados de altíssima lucratividade, porque os alunos da EPL que me apresentam a lucratividade deles
tem umas das melhores lucratividades que eu vejo por aí. E olha que eu atendo muita fazenda de consultoria. E até um negócio para te contar aqui. Se você quer entrar na EPL, mas ainda não tomou essa decisão 100%, porque tem algumas dúvidas que precisam ser tiradas, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conversar com a minha equipe. Você clica nesse link, nós vamos ouvir o que você tem para falar, das suas dúvidas, e aí a gente retorna para você, te trazendo aí o que vai poder solucionar o seu problema com mais facilidade. Então clica aqui e entre em contato com a nossa equipe, nós vamos estar à sua disposição. Você pode utilizar de alguns modelos específicos para você entrar numa pecuária mais intensificada. Um deles é a terminação intensiva, a famosa TIP, né? Terminação intensiva a pasto. Eu posso utilizar de ração para aumentar meu efeito substitutivo, colocar mais animais na propriedade, girar esses animais mais rápido e assim poder aumentar minha lucratividade. Dessa forma eu consigo reduzir o custo por arroba produzida se eu tiver uma ração em conta, uma ração planejada, lógico, eu não vou sair comprando qualquer ração, colocando nos meus animais uma ração de custo absurdamente alto para só aumentar o meu custo ainda mais e não ter retorno nenhum. Então eu preciso ter isso de forma planejada. A TIP é uma ótima forma de fazer isso. A TIP, inclusive, traz resultados muito semelhantes a resultado de confinamento com um custo muito mais baixo. Mas você pode partir também para um confinamento. Um confinamento feito de forma estratégica, planejado um ano antes, você consegue grãos com preço mais baixo, você consegue silagem com preço mais baixo, talvez você até produza a silagem e os grãos na sua propriedade e aí joga seu custo lá no chão, e você consegue colocar uma grande quantidade de animais em um espaço muito pequeno. Pensando aqui, gente, geralmente em confinamento eu tenho aí espaços de 50 por 50, que vai dar 2.500 metros quadrados, com 120, 130, 140 animais lá dentro. Então dá para pensar muito bem nesse tipo de espaçamento também e nesse tipo de intensificação. Uma outra forma é você entrar com integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária, você faz a lavoura na sua propriedade, isso te traz hábitos que são extremamente valiosos para a sua pecuária, e você aproveita todo o custo que você teve com a lavoura e fica com uma baita de uma pecuária produtiva na mão. Você faz toda a adubação sem ter o custo pesado da adubação, porque você já usou ele na lavoura, sem contar que você vai ter um solo revigorado, porque o solo passou por lavoura, que tem um tipo de exploração de raiz, e passou para o pasto, que tem outro tipo de exploração de raiz. Isso vai te trazer um benefício tão grande, mas tão grande, que você consegue produzir muito bem dos dois lados. E para a gente pensar muito bem como o custo reduz à medida que eu melhoro minha produtividade, só pensar o seguinte: o custo por arroba produzida, ele é formado pelo custo total do animal, ou seja, custo de alimentação, custo operacional e custo de pastagem, somado em todo o período que eu coloquei esse animal em tratamento, dividido pela produtividade dele. Então, se eu aumentar a produtividade com esse mesmo tipo de manejo, meu custo por arroba produzida reduz. E a gente tem registrado dentro da EPL os menores custos por arroba produzida. Gente, a EPL é tudo isso que eu estou falando para vocês sendo colocado em prática, com acompanhamento através das aulas que a gente tem lá dentro. Alguns alunos até querem acelerar o processo e entram em processo de consultoria. Isso faz com que eles consigam ter um acompanhamento mais de perto ainda. E o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo aqui é uma conclusão simples. O problema não é a sua propriedade ser pequena. O problema é que muitos pecuaristas ainda não sabem usar cada hectare dele de forma precisa, de forma produtiva. Por isso que eu sempre trago para vocês, começa pequeno. O aprendizado é muito grande e o risco é muito baixo. E vai evoluindo aos poucos. A partir do momento que você aprender a manejar cada hectare da sua propriedade e colocar pasto em cada um desses hectares, aí você vai começar a ver o dinheiro e aí esse dinheiro só cresce e o volume só aumenta. E agora chegou o momento de eu te entregar o e-book que você vai encontrar clicando no link aqui embaixo, aonde eu falo do e-book, o resumo de todo esse material que eu falei para você aqui. Você consegue baixar ele apenas clicando nesse link e seguindo os passos que tem ali dentro. Gostou desse vídeo?
Não se esqueça de colocar aqui nos comentários qual sistema de intensificação você está fazendo na sua propriedade. O que você vem buscando para transformar sua fazenda em mais lucrativa, seja pequena, média ou grande propriedade. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, só clicar no botão aí embaixo e clicar no sininho do lado para você ativar as notificações. Assim você não vai perder sempre que a gente estiver lançando um vídeo novo. Aparece para você aí no seu celular. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Forte abraço para vocês, muito obrigado. Tchau, tchau.